frio tá aí, né? Às vezes rola um espirro, uma tosse. Esses são sintomas das doenças respiratórias e são também bem semelhantes aos provocados pelo coronavírus. Essa é a nossa pergunta do dia, que está lá no Instagram. Se você sabe diferenciar os sintomas da gripe e da Covid. Sabe, quando o nariz congestiona, às vezes dá febre, dor de cabeça. E aí, como que a gente vai diferenciar essas doenças? Vamos ver comigo na reportagem. Os sintomas são bem conhecidos. Falta de ar, que é mais comum assim, na entrada do inverno, no tempo seco. E o nariz sempre congestionado, espirro durante todo o dia, qualquer contato com poeira, sempre incômodo para mim. O Fernando é tatuador e lida diretamente com o público. Ele, que tem rinite e asma, já fez 2 testes para a Covid-19 desde o início da pandemia. Os 2 foram negativos para a doença. Sim, eu fiz 2 testes. O primeiro teste que eu tive contato com uma pessoa que testou positivo. Em um outro momento que eu estava com falta de ar e perdi um pouquinho do paladar. Mas é aquela questão, né? A gente acaba perdendo um pouco do paladar pelo nariz estar congestionado, pela alergia. É claro que nesse período de pandemia muitas dúvidas surgem. É rinite alérgica, sinusite e muitas vezes os sintomas se confundem com o da própria gripe e também da Covid-19. A chegada do frio é um alerta em relação às doenças respiratórias. A rinite alérgica, os resfriados, elas normalmente são sintomas mais de coriza, às vezes um desconforto, às vezes nasal, vontade de espirrar, e não muito mais do que isso. Depois disso, a gente já tem as sinusites, que são infecções que pegam mais a região dos seios da face, que tem aqui nessa região, atrás do nariz e na testa, que dá uma dor mais intensa, que às vezes com o nariz entupido, algumas vezes acompanhado de febre. E os mais importantes, que são mais difíceis de separar, são a influenza, que é a gripe, e a Covid-19, porque elas podem dar sintomas exatamente iguais. Então, não tem como um médico, e nem mesmo o paciente, diferenciar um paciente com influenza, gripe, de uma Covid. Algumas características podem falar mais a favor de Covid, como, por exemplo, um paciente que perde o olfato completamente e um paciente que perde o paladar completamente. Isso não é comum na gripe, não é comum no resfriado. No Brasil, a vacinação contra a gripe foi ampliada para todas as idades. O infectologista orienta que a imunização contra a influenza é tão importante quanto se proteger do coronavírus. Não tem como saber se a pessoa, principalmente essas pessoas que têm 2 sintomas, não só a coriza, mas tem um sintoma associado, ela deve pensar que isso sim pode ser Covid e que deveria procurar um atendimento médico para esclarecer a dúvida. Mas a influenza é uma doença que sempre matou várias pessoas no inverno. Então, é uma oportunidade que as pessoas estão tendo, desde que guardado o intervalo entre as doses da vacina de Covid e a vacina de influenza, que sejam vacinados para a influenza, principalmente aquelas pessoas que nunca se vacinaram. É uma coisa que eu faço assim, cotidianamente, anualmente, né? Quando tem as campanhas, eu faço para me prevenir. Eu vacinei contra a gripe para que eu possa ficar imunizado. Do jeito que as doenças estão aparecendo aí, tempo do frio, entendeu? É sempre bom prevenir. Os sintomas são bem semelhantes, né? Alguns, segundo infectologistas, não dá nem para diferenciar se é gripe ou Covid. Então, na dúvida, procure um profissional médico. Se os sintomas estiverem muito levinhos, faça o isolamento, mas sempre pensa aí, né? Cuidado com você e cuidado com o outro, para caso de ser Covid, não passar essa doença adiante. E em relação à vacinação, o infectologista alertou que a vacina da gripe e da Covid, elas devem ser tomadas respeitando um intervalo mínimo de 15 dias entre elas, tá?